Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa playlist da saga de Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi. Eu mostrei nas partidas anteriores, eles criancinhas jogando, o Carlsen com 11 anos jogando contra o Nepo de 12, já jogavam que era uma barbaridade. E ali depois, os dois com 13 anos de idade, já com quase 2.500 de rating. E agora a gente tem aqui os jogadores com 20 anos de idade, tá bom? Então algum tempo já se passou, a gente já está aqui no Tata Steel. Magnus Carlsen cresceu bastante o rating dele, 2.800 aqui, 2.802 de rating. E o Nepo com 2.733. Então o Carlsen passou aí, né, bastante aí, 70 pontos de rating quase, na frente aqui do Nepomniachtchi. E vamos a essa partida então que aconteceu no Tata Steel 2011. Magnus Carlsen abre a partida com E4. Jan Nepomniachtchi responde C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6 e aqui D4. C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6. Cavalo C3 protegendo o peão central, A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo E2 foi a escolha de Magnus Carlsen nessa posição. E agora E5 aqui pelo Nepo, imediatamente atacando o cavalo do Magnus Carlsen. Cavalo B3, bispo E7 preparando para fazer o roque. Roque aqui pelo Carlsen, roque aqui pelo Nepo. E agora rei H1, o Magnus Carlsen prepara para soltar alguns ataques aqui com F4 e tira o rei da diagonal onde ficaria exposto o rei, né? Cavalo C6 foi jogado F4, imediatamente B5, Nepomniachtchi vai ganhando espaço na ala da dama. E aqui bispo em E3, desenvolvendo aí o bispo. Notem que o bispo aqui fica controlando bem essa diagonal de casas escuras. Se em algum momento o bispo de casas claras sair daí, o cavalo vier para G4, tem bispo G1. Então o bispo está bem colocado. Bispo B7 foi jogado A4, tentando detonar aí os peões da ala da dama do Nepo. Temos E por F4, torre aqui por F4 e cavalo em E5. Muito provavelmente de olho aqui na casa de C4. Dama D4 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, segurando a casa de C4. Cavalo C6 pelo Nepo, atacando a dama volta para D2. E aqui cavalo E5, mais uma vez o Nepo quer colocar o cavalo dele aqui na casa de C4. A dama D4 foi jogado, cavalo C6 e aqui dama D2. Cavalo E5 pelo Jan Nepomniachtchi. E aqui se o Magnus Carlsen jogar dama D4 de novo, a gente vai ter um empate por 3 repetições. Só não empatou ainda porque da primeira vez que a dama subiu aqui para D4 e o cavalo veio, a dama estava em D1, né? Agora a dama voltou para D2. Então aqui temos quase um empate por 3 repetições. O Magnus Carlsen evita agora o empate por repetições e faz outro lance, faz A por B5. Temos aqui A por B5, isso daqui é uma característica dos grandes jogadores, pessoal. Os jogadores que querem evitar a qualquer custo ali o empate, querem jogar para vencer, né? Então aqui o Magnus Carlsen está jogando para vencer. Ele percebeu ali que iria para linhas de empate e foi para um lance que talvez nem fosse tão bom quanto o dama D4, que realmente seria um lance bom na posição. Mas aqui o Magnus Carlsen evita agora o empate. E aqui temos torre em E1, então, pelo Magnus Carlsen, permitindo aqui cavalo C4. E não foi o lance jogado, inclusive aqui pelo Nepo. O Nepo segue com cavalo G6 atacando a torre. Se ele tivesse jogado cavalo C4, poderia ter sido jogado. Provavelmente você teria que capturar esse cavalo, bispo por C4, B por C4, cavalo D4. Poderia seguir dessa forma também a partida. Mas aqui o Nepomniachtchi preferiu o cavalo G6 atacando a torre de F volta lá para F1 e agora B4. Você pode estar se perguntando também por que não capturou lá em B5, né? Aqui esse peão pode ser capturado tanto pela... Bom, aqui o cavalo está protegendo a torre, né? Então tanto pelo cavalo quanto pelo bispo, né? Então por que não? Aqui, se o Magnus Carlsen faz o lance cavalo por B5, por exemplo, tá vindo torre por A1. Opa, mouse sleep perdeu! Tá vindo torre por A1, aqui cavalo por A1 e aqui cavalo por E4, né? Então aqui já com alguma forte reação aqui para o Nepomniachtchi. E se tivesse capturado de bispo, então? Se tivesse capturado de bispo, poderia seguir torre por A1, mais uma vez, cavalo por A1, o cavalo fica muito mal colocado, né? E dama em A8 aqui atacando o cavalo, pressionando também o centro, seria uma excelente continuação. Cavalo B3, cavalo por E4 e o Nepomniachtchi tem um forte contrajogo. Então por isso que esse peão aqui não tá de graça não, tá pessoal? Então torre 1 seguiu na partida e agora cavalo G6.
Temos torre de F em F1, a B4 atacando o cavalo, cavalo D5 e aqui tá caindo o peão, cavalo por E4. No entanto, o Magnus Carlsen vai recuperar o peão agora porque tá caindo o peão aí de B4. Primeiro o cavalo por E7, cheque, se livrando aqui do... O cavalo estava atacado, né, pelo bispo, então capturando um bispo. Dama por E7 foi jogado e aqui dama por B4, recuperando aí o peão Magnus Carlsen. No entanto, agora o Ian Nepomniachtchi vem para uma sequência de ataque muito forte. Cavalo H4, exclama esse lance aqui pelo Nepo. É um lance que bota pressão na ala do rei, incomoda demais. Você nunca vai querer jogar G3 aqui e abrir a diagonal de casas claras do bispo. O Ian Nepomniachtchi tem um bispo monstro aqui na casa de B7, bem protegido pela dama. E cavalo H4 é o início dos pesadelos aqui dessa posição. É muito difícil jogar aqui. O Magnus Carlsen segue com o bispo em F3, provocando aí, brigando pela diagonal de casas claras. E agora cavalo por F3 e aqui G por F3. Uma decisão corajosa aqui do Magnus Carlsen, né? A gente pensaria muitas vezes em torre por F3 e o Magnus Carlsen talvez não quis ter deixado a torre nessa diagonal ou pensou em algumas outras coisas aqui. Então é curiosa a decisão aqui do Magnus Carlsen de capturar com o peão e ficar com esse peão, a estrutura de peões danificada. Bom, a partida seguiu com dama D7, aqui um lance que exclama pelo Ian Nepomniachtchi. O Nepomniachtchi deixa o cavalo, vai para cima na posição. Dama D7, a gente muitas vezes já, legal, quer ir lá para H3. Tem mais do que isso. Dama D7 também ameaça aqui torre A4, a dama fica protegendo a torre. Então é um lance poderosíssimo, dama D7 aqui pelo Nepomniachtchi. A partida seguiu aqui com bispo em F4 e não capturando o cavalo, né? Aqui se o Magnus Carlsen faz F por E4 ele tá perdido. Tá vindo torre A4 atacando a dama e depois de dama D2 bispo por E4 cheque e depois de rei G1 dama G4 cheque e depois de rei F2 dama G2 cheque mate. Então aqui pedreira aqui, sempre o Nepomniachtchi é sempre pedreira aqui pro Carlsen. Dama D7, o cavalo não pode ser capturado, portanto, e a partida seguiu com bispo F4, tentando levar mais uma peça aí para proteger na ala do rei. A torre A4 foi jogada atacando a dama B6 e agora cavalo em F6. O bispo está atacado, a partida seguiu com dama por D6 aqui, protegendo o bispo e capturando um peão. Temos dama G4, aqui exclama mais uma vez Nepomniachtchi, com lances extremamente agressivos, está tentando castigar esse peão que ficou sozinho e o rei que está exposto. E a grande ameaça agora é bispo por F3 na posição. O peão não pode capturar a dama porque está cravado. A partida seguiu com cavalo D4 aqui pelo Magnus Carlsen. E aqui o Nepomniachtchi vai para o lance torre por D4. Não é bem um sacrifício de qualidade aqui, porque a ideia dele simplesmente é eliminar o defensor de F3 e forçar depois a torre vai ter que capturar. Então aqui na verdade ganha um peão. Torre por D4, dama por D4, bispo por F3 ganhando um peão. Aqui as brancas são obrigadas a capturarem a torre por F3 e aqui dama por F3 cheque rei G1. E então o Nepomniachtchi recuperou aí o seu peão, né? A gente tem esse final então aqui, 3 peões para cada um, bispo contra cavalo. O Magnus Carlsen tem peões aqui passados e conectados nas colunas A e B. Vamos ver que final interessante. Nepo segue com dama G4, cheque rei H1, mas agora dama C8, botando já pressão aqui em C2. Dama F2 protegendo tudo, dama B7 agarrando a grande diagonal, rei G1 e nada de dama por B2 aqui, e sim cavalo E4 aqui pelo Nepomniachtchi, tá? Dama por B2 seria um bom lance, Rafa? Poderia ser jogado, né? Mas bispo E5 aqui ataca a dama, ataca o cavalo, vai ter que jogar um dama B4 aqui talvez. Tá vindo o bispo por F6, G por F6, não dá para capturar o peão se não tá caindo a torre. A gente teria uma posição bem equilibrada. O Nepomniachtchi não quer equilíbrio aqui, ele quer castigar o rei exposto do Magnus Carlsen, ele quer vencer. Ele segue com cavalo em E4, aqui dama D4, colocando a dama em segurança e protegendo lá em B2 e atacando o cavalo. E aqui torre E8, o Nepomniachtchi coloca a peça adormecida em jogo, essa torre estava aguardando o seu momento de entrada na partida. Chega já, protegendo aqui o cavalo. Torre E2, H6, eliminando qualquer possibilidade de mate na fileira do fundo. H3 aqui pelo Carlsen e torre E6. Notem que o Magnus Carlsen não conseguiu ter tempo aqui de avançar esses peões. Ele está tendo que lidar com o rei dele exposto. Então o fato de ter peões passados e conectados na ala da dama ainda não está ajudando o Carlsen.
A rei H2 foi jogado F5, protegendo o cavalo num belíssimo posto. Ninguém tira esse cavalo daí, né? O bispo de casas escuras, um cavalo muito bem colocado aqui em E4. Temos B4, o Magnus Carlsen vai tentando avançar agora com o seu peão. No entanto, o rei H7, o Nepomniachtchi vai preparando o ataque na ala do rei. Torre E3, temos torre G6 e agora a torre E2. Segurando aqui a casa de G2, estava um perigo, né? Um cruzamento de forças aqui. Apenas tirando o cavalo, tinha uma ameaça séria. Então torre E2 segurando. Dama B5 foi jogado, atacando a torre. Torre E1 e agora a torre C6. O Nepomniachtchi vai entrando aí na posição. Torre por E4, o Magnus Carlsen vai para esse lance aqui, essa ideia bastante interessante. Como nas outras duas partidas, né? Sacrificando aqui a qualidade para tentar jogar esse final com os dois peões passados e conectados. Vamos ver que interessante. F por E4, dama por E4, cheque, torre G6. E aqui, bispo G3 foi jogado pelo Carlsen, tentando bloquear aqui a conexão entre a torre aqui e alguma peça pesada entrando na fileira do fundo. Então, dama D7 foi jogado e agora H4, ameaçando jogar um H5. A torre está cravada. H5 aqui pelo Nepomniachtchi na hora certa. E agora C4, o Carlsen vai avançando com os peões passados e conectados na ala da dama. Eu olho para uma posição dessa, eu acredito que as brancas estão melhores. Você põe no Stockfish e de fato as pretas estão bem melhores aqui. Esses peões não conseguem avançar muito por conta do rei exposto. Vamos ver. Dama D2, cheque, rei H3. Dama C3 aqui pressionando o bispo. Esse é o problema. O Carlsen não tem peões aí na ala do rei para ajudar aqui as peças. Não dá tempo agora de subir. E aqui o bispo está atacado e o peão de B4 está atacado. Dama em F4 protegendo o bispo e cai o primeiro peão. Dama por B4. Temos dama em F5 aqui ameaçando o peão de H5. Temos agora dama por C4, o Nepomniachtchi se livra do segundo peão da ala da dama. E agora dama por H5 cheque, torre H6, dama em F3 e aqui dama em E6 cheque. E temos esse meio jogo barra final, que final já, né? Apesar das damas no tabuleiro, esse final, a questão toda é que o rei do Magnus Carlsen continua exposto. E aqui não fosse essa questão aí, talvez pudesse se brigar pelo empate ou se as brancas tivessem pelo menos mais um peão aqui. Mas aqui tá complicado. Rei H2, torre F6 atacando a dama D3, cheque. Torre F5, dama C2 mantendo aqui a cravada. A dama D5 foi jogada e agora bispo em F2. Aqui a torre não pode capturar o bispo está protegido, mas mais do que isso, a torre está cravada. Rei H6 saindo da cravada, bispo E3, cheque. Temos rei G6 e aqui bispo volta para F2. Rei F6, o Nepomniachtchi passou o rei ali para próximo da torre da dama. Bispo G3, torre F1 entrando aqui no fundo, ameaçando checkmate. Bispo F2, então aqui foi jogado, dando a casa de G3 para o rei. A torre D1 e aqui dama C3 cheque. Temos dama em E5 contra cheque, aqui forçando a troca das damas, é um cheque. A dama está desprotegida, vai ter que capturar. Dama por E5 cheque, rei por E5 e agora essa situação aqui, né? Se o Magnus Carlsen conseguir trocar os peões aqui, vamos supor que ele consiga jogar aqui um bispo E3, H5, H6, troca aqui, vai para um final empatado. Depende, claro, se a torre não vier dando um cheque aqui, né, e capturando as duas peças, mas pode ter um final empatado. O que eu quero dizer é, rei e torre contra rei e bispo pode dar um final empatado, né? Como é que você faz? Leva o rei para casa da cor oposta do bispo e fica cobrindo com o bispo, tá bom? E aqui então é a única esperança do Carlsen. H5 foi jogado rei F6, bispo H4 cheque, não deixando o rei encostar ali no peão. Rei F5 e agora bispo E7. Torre D7 aqui pelo Jan Nepomniachtchi e aqui o Magnus Carlsen faz as contas e abandona aqui a partida pela terceira vez aqui na vida deles, mesmo depois de tantos anos, né? A última partida eles tinham pensado, eles tinham 13 anos de idade, aqui 7 anos depois o Carlsen já com 2.800 de rating, mais do que o Nepomniachtchi. No entanto, os traumas de infância permanecem aqui. O Magnus Carlsen, com 20 anos de idade aqui, sofre mais uma derrota para Jan Nepomniachtchi. E aqui abandonou porque, Rafael, não dá para seguir o plano lá de trocar o peão e ir para um final empatado, rei e bispo contra rei e torre? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui bispo F8, por exemplo, tá vindo simplesmente rei G5, esse peão não tem defesa. E a torre tá protegendo muito bem aqui o peão de G7, né? E aí com um peão a mais nesse final, com certeza é vitória das pretas, né? Rei G2, rei por H5 e aqui acabou, né? Esse final aqui é completamente vencedor.
Ian Nepomniachtchi venceu mais uma vez, teve uma precisão monstruosa aqui para cima do Carlsen, né? O Carlsen acabou perdendo a mão ali no momento da partida e a pressão ali do Nepomniachtchi foi muito grande, né? Ele veio trazendo ali aquele bispo de Casas Claras monstruoso, as peças entrando com tudo. Vamos ver onde é que o Magnus Carlsen perdeu a mão, vamos lá. Numa posição de difícil avaliação, Magnus Carlsen faz o lance B4, faz o que é natural, ele tem um par de peões passados e conectados na ala da dama e ele tem que criar possibilidades aqui de contrajogo. No entanto, com a análise de computadores a gente chega aqui, talvez dama C4 fosse um lance mais preciso, não permitindo aqui torre G6, né, não permitindo aqui o contrajogo, os ataques do Ian Nepomniachtchi, e depois de, por exemplo, dama F7 e dama D5, mantendo aí a dama nessa diagonal, e G5, por exemplo, começando o ataque na ala do rei, poderia seguir bispo G3, e depois de torre A6 poderia trocar as damas, dama por F7, rei por F7, e a gente tem aí uma posição de difícil avaliação e chances para os dois lados, né? As pretas com forte ataque aqui na ala do rei, um cavalo muito bem colocado, os peões avançando, uma torre bastante imóvel, né? E aqui o Magnus Carlsen ainda com alguma certa dificuldade de avançar esses peões, no entanto, poderia pensar em jogar já um C4 aqui agora e buscar também as suas chances, né? Então aqui esse detalhe faltou, né? B4 pelo Magnus Carlsen, aí veio rei H7, tarde demais, não dá mais para cravar aqui a torre. Aqui em C4, perdão, não dá mais para cravar a torre, essa torre vai entrar no jogo, a gente viu isso, né, torre 3, torre G6, e aí ficou difícil, torre 2, e quando joga torre 3 e torre 2 é porque já tá ferrado, né, dama B5, aí realmente muito bonito aqui da forma que o Ian Nepomniachtchi foi buscando, foi entrando na posição, né, e foi muito bonita a reação do Carlsen aqui, ele sacrificou a qualidade agora para tentar, né, anular o ataque do Nepo, mas não teve jeito, o rei exposto aí, acabou trazendo complicação, pouco a pouco o Nepomniachtchi se livrou de todos os peões do Carlsen na ala da dama e conseguiu forçar a troca de damas. Essa saída do rei foi espetacular, né? Foi sensacional para proteger aí os cheques, deu o contra-cheque e aqui acabou. Mais um pouco, né? O rei vai encostar aí no peão e vai ganhar aqui a partida, né? Bispo H4 aqui evitaria o rei G5, mas tá vindo o rei G4, né? E aí não tem jeito mesmo. Então, vitória aí do Ian Nepomniachtchi. Beleza, pessoal? A gente segue aí a nossa playlist, então, com mais partidas da saga aí entre Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.